E aí pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios das páginas 40 a 45, tá? Onde nós falamos sobre resumo, sobre a técnica do resumo em si, o que é um tópico frasal, a sumarização, tá? O ato de parafrasear, então tudo isso nós vamos tentar aprofundar um pouco nessa correção dos exercícios, tá bom? Eu vou focar lá na tela para a gente ver melhor as perguntas, tá? Só um pouquinho de paciência, porque vocês sabem que pode travar. Já analisando o texto aqui, a gente já percebe que o suporte dele, ó, é a internet, né? A gente também vê pela maneira como ele foi colocado na tela, né? Com essa imagem junto do navegador da internet, já para ficar claro que esse texto é um texto de internet, né? E a gente tem aqui, ó, o título dele, que diz que o título Notícias de Marte, né? E a linha fina, pesquisadores encontraram indícios da presença de água salgada no planeta vermelho, né? Essa é uma notícia de 28 de setembro de 2015, né? Então vamos lá nas perguntas, aí a gente vai entendendo melhor o texto para não ficar muito repetitivo na hora que a gente for fazer as respostas, tá bom? Tá falando assim a primeira, ó. Essa notícia tem por objetivo a divulgação de uma descoberta científica. Então é um texto de divulgação científica, como nós já aprendemos, tá? Após a leitura atenta do texto, responda qual é a descoberta noticiada. Então, resumidamente, a gente já sabe que a descoberta de que há água em Marte, tá? Agora releia o primeiro parágrafo dessa matéria. Depois de muito tempo, os cientistas finalmente conseguiram responder aquilo que todo mundo queria saber. Sim, existe água em estado líquido em Marte. O anúncio foi feito pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, na manhã dessa segunda-feira, 28 de setembro. Além de ajudar a compreender o ciclo da água no planeta vermelho, a descoberta alimenta a esperança de encontrar vida por lá, tá? Qual é a frase com a ideia principal desse parágrafo? Como que nós chamamos a frase com a ideia principal de tópico frasal? Então, todo parágrafo ele tem uma parte mais importante, que é essa aqui, ó, que está grifada em azul, depois de muito tempo até em Marte, tá? Essas informações que vêm depois, elas são importantes, mas são informações secundárias. Elas complementam a ideia principal, dita anteriormente, tá? As ideias secundárias consistem em informações complementares à principal. Identifiquem-as. Qual é o responsável por divulgar a descoberta científica, fato noticiado no texto? A NASA, né, que é a Agência Espacial Americana. Quando o fato foi divulgado? Na segunda-feira, 28 de setembro de 2015. Quais as duas consequências decorrentes desse fato? A descoberta favorece a compreensão do ciclo da água em Marte e traz a esperança de que pode haver vida naquele planeta. Então percebam que essas informações, pessoal, elas complementaram a ideia principal, tá? Que é o meu tópico frasal. Releia agora o segundo parágrafo do texto. Ó. As evidências de riachos de água em Marte já apareciam em imagens capturadas por uma nave espacial há alguns anos, mas faltavam provas mais concretas. Na época, os cientistas perceberam que encostas de crateras apresentavam linhas com alguns metros de largura, só que não conseguiam enxergá-las com clareza. Foi preciso desenvolver um novo método que permitiu analisar as imagens detalhadamente e descobrir que substâncias poderiam estar presentes nas linhas, os tais riachos, que aparecem no verão marciano e somem no inverno.
Observe o tópico frasal em destaque nesse parágrafo com sublinhado simples. Então, ó, tópico frasal, as evidências de riachos até mais concretas, tá? Essa é a ideia principal do parágrafo, tá? Tudo isso daqui, informações secundárias, tá? Tá pedindo para a gente sintetizar a ideia principal presente no tópico frasal. O que é sintetizar? Resumir. Então, qual que é um resumo que a gente pode fazer? Imagens anteriores de Marte não podiam ser consideradas provas concretas da existência de água no planeta. Eram apenas evidências, tá? Então percebam que nós resumimos essa primeira parte aqui, né? Colocando a nossa ideia, né? A maneira como nós entendemos. Né? Quando eu escrevo, né, do jeito que eu entendi a fala de alguém, o texto de alguém, eu estou parafraseando, conforme nós já comentamos, tá? Sintetize as ideias secundárias. Como as imagens não possibilitavam a visualização das crateras em detalhes, foi desenvolvido um novo método de análise para ver detalhes das encostas e observar que as linhas apareciam no verão e desapareciam no inverno. Tá? Assinale a alternativa verdadeira quanto à relação estabelecida entre o tópico frasal e as ideias secundárias. Olha que pergunta legal. As ideias secundárias comprovam a informação no tópico frasal de que as imagens anteriores não podiam ser consideradas como provas concretas da existência de água em Marte, tá? Aqui não é porque, ó, tá dizendo que é uma relação de contradição. O que significa contradizer? Dizer o contrário, né? Então, por isso que a ideia secundária ela não pode contradizer o tópico frasal, né? Ela tem que complementar. Bom? Sublinha a ideia central, ou seja, o tópico frasal dos demais parágrafos do texto. Então vamos voltar lá no texto para ver se vocês sublinharam corretamente, tá? Vamos começar lá do primeiro parágrafo, na página 39. A gente tem aqui, ó, vou botar mais um pouquinho. Esse daqui nós já fizemos, né? Então, os exercícios estão a partir daqui, tá? Olha o tópico frasal. O que os pesquisadores encontraram fez o mundo da ciência entrar em polvorosa. Há sinais minerais ricos em água por ali. Um sinal de que foi água mesmo que passou pelos tais riachos. Aqui a gente tem uma fala de alguém, né? Então, no tópico frasal eu nunca vou colocar a fala de ninguém, tá? Então, até aqui o tópico frasal do meu parágrafo. Tudo isso que foi dito anteriormente são informações secundárias que complementam a ideia principal, tá? O mesmo acontece aqui, ó. Olha só, um único período consegue ser o tópico frasal. A pergunta que não quer calar é: onde tem água, tem vida? Né? Então aqui, restantemente, vai complementar essa pergunta, tá? Do meu tópico frasal. Próximo, além da possibilidade de encontrar vida, o geofísico lembra que a descoberta de água em estado líquido desperta outro sonho antigo na humanidade: colonizar Marte. Né? Então aqui, ó, mais a fala do pesquisador Ricardo, do geólogo Ricardo, né, que complementa o tópico frasal. Tá? E vamos voltar lá então agora, né? Vocês viram como é simples a gente achar o tópico frasal? É aquilo que dá a ideia principal do meu parágrafo, tá? E normalmente ele vai estar na primeira parte, tá bom? Voltando então agora lá na questão... Opa! Só um adendo aqui, ó, é importante a gente saber que ao reunir as ideias centrais dos parágrafos e algumas secundárias, é possível elaborar um resumo desse texto de divulgação científica, tá? Um resumo, diferentes versões. O mesmo texto pode ter versões diferentes de resumo,
conforme as intenções, estudo para a prova, pesquisa para apresentação de trabalho de quem elabora o texto. Então, cada um tem uma visão do que é um resumo, tá? Veja como o texto lido pode ser resumido, ó. Todo aquele texto foi resumido nessa pequena parte aqui só, tá? O título do resumo é o mesmo do texto base, isso é importante, tá? Quando vocês forem fazer o resumo, o título tem que ser mantido, tá? Cientistas da NASA anunciaram que foi comprovada a existência de água no planeta vermelho. Imagens anteriores do planeta mostravam linhas em algumas encostas, mas apenas com o desenvolvimento de métodos modernos de análise dessas imagens, os pesquisadores puderam comprovar que as linhas apareceram no verão e desapareceram no inverno. Foi constatada também a presença de sais minerais ricos em água nos riachos vistos nas encostas, o que leva os cientistas a supor a existência de vida em Marte. O geofísico Ricardo, da USP, afirma que deve haver comunidades de micróbios e não vida como na Terra, devido às condições daquele planeta. O geofísico comenta ainda que, por haver água, é possível que outro sonho da humanidade seja realizado: colonizar Marte. Em 2020, a sonda ExoMars deve pousar em Marte para trazer amostras que serão analisadas aqui na Terra. Então vocês percebam, todas as informações do artigo estão aqui, de uma forma resumida, tá? Isso é resumir. Você não deixa de colocar as informações importantes, tá? E quando você faz essa análise do tópico frasal, identificando a ideia principal de cada parágrafo, vai ficar bem mais fácil, tá? A 5. Quanto à ordem em que são apresentadas as informações do texto base, no resumo, assinale a alternativa correta. É a segunda, as informações são reproduzidas na mesma ordem do texto base. Isso é importante, tá? Quando você vai fazer um resumo, né? Para tentar seguir a mesma ordem das ideias no texto, tá? Para tentar também fazer com que o texto tenha o mesmo sentido proposto. O resumo mantém a mesma paragrafação do texto base. O que seria paragrafação, né? Paragrafação seria o que? A organização dos parágrafos, tá? Então, assim, quando você organiza o parágrafo de acordo com o número de linhas, de acordo com as ideias apresentadas nele, esse é um processo de paragrafação, tá? E no resumo, devido a seu caráter sintético, o que seria isso? Resumido, né? Já é um resumo, então ele tem que ser sintético. É comum que informações de parágrafos diferentes sejam agrupadas em um único parágrafo. Isso pode ser observado no terceiro parágrafo do resumo, que sintetiza as ideias do terceiro e do quarto parágrafos do texto base. Então, quando nós fizemos esse resumo, né, as ideias foram sintetizadas, né? Então, aquilo que estava em determinado parágrafo, para economizar linha, por ser também informações parecidas, né, foi parar em outro parágrafo, tá? Então, a resposta aí é não, tá? Não, porque por ser um resumo, né, devido a seu caráter sintético, é comum que informações e parágrafos diferentes sejam agrupadas em um único parágrafo, tá? A 7. Compare agora o terceiro parágrafo do texto base e sua paráfrase no resumo. O que é paráfrase mesmo? Escrever o mesmo texto com as minhas palavras, tá? Eu pego a ideia de alguém e vou escrever com as minhas palavras, tá? Além da possibilidade de encontrar vida, o geofísico lembra que a descoberta de água em estado líquido desperta outro sonho antigo da humanidade: colonizar Marte. O fato de haver água, mesmo em pequena quantidade associada aos sais, é uma descoberta importante para pensarmos na possibilidade de habitar o planeta, garante Ricardo. Olha o resumo disso. O geofísico comenta ainda que, por haver água, é possível que outro sonho da humanidade seja realizado: colonizar Marte. Falou-se a mesma coisa, né? Com outras palavras. Então foi feita uma paráfrase, tá?
Então, para construir a síntese, houve o apagamento de trechos do texto base, ou seja, algumas informações não foram transcritas para o resumo. Abaixo relaciona os trechos apagados. A coluna da esquerda, as justificativas desses apagamentos na coluna da direita, tá? Então a gente tem aqui, ó, além da possibilidade de encontrar vida, repete a informação presente no parágrafo anterior. Então não tinha necessidade de eu colocar, né? Aqui, o fato de haver água, mesmo que em pequena quantidade associada aos sais, é uma descoberta importante para pensarmos na possibilidade de habitar o planeta, garante Ricardo. Reproduz com o objetivo de confirmar a informação já presente no parágrafo. Então, não tinha necessidade de colocar também, tá? No resumo, as ideias precisam estar articuladas, ligadas umas às outras, formando um todo. Nessa articulação, é importante não haver palavras repetidas desnecessariamente. No resumo lido, qual foi o recurso utilizado para evitar que a palavra Marte fosse repetida várias vezes? Comprove sua resposta com exemplos, né? Então aqui, pessoal, ele usou, né, alguns sinônimos, né? Palavras para substituir Marte. Então, no lugar de Marte, ele usou planeta vermelho, né? E também a palavra planeta. No segundo parágrafo do resumo, que palavra está empregada como sinônimo de cientistas? Lembrando que sinônimo é aquela palavra que tem o mesmo significado, né? Então, pesquisadores é a mesma coisa que cientistas dentro desse contexto, tá? Recursos de coesão, o uso de hiperônimos, palavras de sentido mais amplo, e de sinônimos, palavras de sentido semelhantes, contribui para tornar um texto coeso e evitar repetições desnecessárias. Isso nós falamos no vídeo anterior, né? Dessa ideia de coesão, organizar o texto para que não fique nada repetitivo, tá bom? O que é um resumo pessoal? O autor expõe sua opinião sobre as informações que produz, né? Então, o resumo não é um texto opinativo, ou seja, não pode dar opinião, tá? As ideias centrais no texto, elas são colocadas de acordo com como foram feitas no texto original, tá? E não há preocupação durante a escrita de emitir qualquer opinião a respeito das ideias que estão sendo resumidas, tá bom? Aqui, ó, importantíssimo a gente retomar também, ó, as características do resumo, né? Lembra que tudo isso nós falamos ontem na videoaula. Ó. O resumo no âmbito escolar é uma ferramenta de estudo de conteúdos muito extensos. Quando se resume um texto, cria-se outro com as principais ideias do texto base, mantendo-se a mesma sequência de apresentação das informações e a correlação entre as ideias, sem, entretanto, copiar trechos do texto original. As principais características do resumo são, grifem isso, é importante, tá? A gente saber para as nossas avaliações. Concisão, todas as ideias principais e algumas secundárias que considerarem relevantes devem ser reproduzidas no resumo de maneira sintética, resumida, com poucas palavras. Para tanto, ficam de fora do resumo informações complementares, exemplos, comparações e dados estatísticos que não comprometam a compreensão da ideia central de cada parágrafo, tá? Isso é deixar um texto conciso, tirar informações repetitivas e desnecessárias, tá? Fidelidade ao original. Se houver as informações e opiniões do texto base, devem ser reproduzidas sem que o autor do resumo se altere ou complemente. A ideia de não dar opinião e seguir a ideia do texto base, tá? Resumir não é dar opinião. Resumir você tem que colocar exatamente o que está lá. Impessoalidade. Não devem ser feitos comentários pessoais, elogios ou críticas ao texto base. Isso é o básico, nós já comentamos bastante, né? Aqui, pessoal, um resumo esquemático, tá? Vocês percebem, ó, que ao invés de escrever um texto,
né? O que, que ele foi feito? Ele foi fazendo esquemas. Tem gente, até quando vai fazer para estudar para a prova, é comum fazer esse tipo de resumo, tá? Colocar por tópicos, tá? Então coloca uma informação e embaixo vai fazendo os tópicos ou indicando as setas, né? Isso acaba contribuindo para você organizar as suas ideias dentro do resumo. Isso é um resumo esquemático, tá? E é bem interessante também, ó. Então aqui ele deu um exemplo do texto, né? O artigo de divulgação científica, né? De forma esquemática, tá? E tá falando aqui embaixo que não é uma forma para esquematizar as ideias em um texto. É preciso que o esquema revele a hierarquia das ideias e as relações, a causa, consequência, exemplificação, conclusão entre elas. Ou seja, cada um vai achar um ponto ali que acha mais interessante de colocar dentro de um resumo esquemático, sem perder a ideia original, tá? Aqui era só para fazer identificar o tópico frasal, né, do primeiro texto, desse texto aqui. Vamos lá na questão, né? Qual é o tema abordado, né? Então, nesse texto, a descoberta de planetas no universo. Daí sublinha em cada parágrafo as principais informações. Como os parágrafos são curtos, em geral haverá uma ou duas informações a serem destacadas. Ó. Então, vamos identificar os tópicos frasais aqui, ó. Então o nome do texto é NASA encontra 1.284 novos planetas. É o maior número de corpos descobertos até o momento pela missão Kepler. Né? Uma notícia de 2016. Né? A NASA anunciou nessa terça-feira que a missão Kepler encontrou mais 1.284 planetas, tá? Então, isso daqui, ó, perceba o tópico frasal, ele não tá junto, né? Isso faz parte do tópico frasal, tá? Não necessariamente eles têm que estar juntos, tá? Quando você vai fazer essa análise, você tem que pegar as informações importantes, tá? Elas podem estar no começo, uma parte, no meio, na outra, às vezes até no final, tá? Então, no primeiro parágrafo, até a NASA anunciou até Kepler. Depois encontrou mais 1.284 planetas. Tá? No próximo parágrafo, né, consigamos encontrar uma outra Terra. É a ideia de esperança. Tá? Aqui, ó, foram identificados 4.302 possíveis planetas, somente o 1.284 tem 99% de chances de ganhar status de planeta. Olha a quantidade de informação secundária, tá? Graças a ela, a comunidade acadêmica, agora sabemos que pode haver mais planetas do que estrelas. Ó. Só estamos falando tópico frasal. Os resultados foram publicados no Astrophysical Journal, no estudo. O Timothy Morton, pesquisador da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, explica que utilizou uma análise estatística para entender quais objetos tinham mais chances de serem planetas. Ó. Então aqui, ó, tá vendo que tem partes não grifadas? Tá? Essas partes não grifadas não fazem parte do nosso tópico frasal. De acordo com as estimativas dos cientistas, ó, também, né, o que é importante saber? Que 550 dos novos planetas encontrados são rochosos como a Terra, e compreender quais estrelas possuem planetas habitáveis em torno da Terra. E a cientista Natalie Batalha, que participou da pesquisa, né? Essa parte que na verdade nem seria interessante de grifar, só até Terra. Certo? Daí os outros exercícios, pessoal, não havia necessidade de fazer, tá bom? Quem fez o resumo, daí ótimo. E é isso, tá? Espero que tenha ajudado essa correção para tirar as dúvidas sobre a ideia de resumo, a ideia de tópico frasal, né? De parafrasear. E a gente tem que usar isso também no nosso dia a dia, né? Nas nossas rotinas de estudo, né? Agora que nós estamos tendo mais o hábito de estudar em casa, né? Nós precisamos obter técnicas para que nos ajudem, né? E fazer resumos, fazer esquemas,
né? Como nós vimos o resumo esquemático, é algo bem interessante dentro dos nossos estudos, tá certo? É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.